Esperar em Deus nunca foi sinal de fraqueza, porque há uma força profunda sendo formada dentro de quem aprende a permanecer firme, mesmo quando o cenário ainda não mudou. Muitas vezes, o coração humano associa silêncio com distância, demora com abandono e processo com perda. Mas a palavra nos mostra outro caminho. Há tempos em que o Senhor não está negando, apenas preparando. Há dias em que nada parece acontecer diante dos nossos olhos, enquanto no invisível, o céu está ajustando circunstâncias, alinhando pessoas, fechando atalhos perigosos e amadurecendo a nossa alma para receber aquilo que antes não saberíamos sustentar. Este devocional nos chama a olhar para a espera com reverência, porque nem toda pausa é atraso e nem todo silêncio é ausência. Quando o coração se entrega completamente, ele para de lutar para controlar tudo e começa a descansar na soberania daquele que vê o fim desde o começo. Coloque Deus em primeiro lugar logo no início do dia, porque a pressa da alma costuma produzir ansiedade, mas a rendição produz paz. Quem aprende a buscar o Senhor antes de buscar respostas, descobre um tipo de descanso que não depende da mudança imediata das circunstâncias. É assim que a fé cresce de forma madura, estável e verdadeira. Não pela facilidade do caminho, mas pela decisão de continuar confiando quando a estrada ainda está encoberta. Abraão conheceu esse tipo de entrega. O Senhor falou, prometeu e direcionou. Mas o cumprimento não veio no mesmo ritmo do desejo humano. Houve caminhada, houve espera, houve dias em que a promessa parecia distante demais para a lógica natural. E ainda assim, a história de Abraão nos ensina que a fidelidade de Deus não se enfraquece com o passar do tempo. Em Romanos capítulo 4, versículo 20 até o 21, a palavra declara que ele não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que o Senhor era poderoso para cumprir o que havia prometido. Essa passagem corrige o nosso impulso de medir a presença de Deus pela velocidade das respostas. Há promessas que exigem maturidade para serem recebidas. Há respostas que chegam apenas quando a alma aprende a depender menos do próprio entendimento e mais da condução do Senhor. Comece o dia com Deus entendendo isso. A demora não diminui o poder divino, não enfraquece a promessa e não altera a fidelidade do Senhor. O que ele falou continua vivo, mesmo quando a paisagem ao redor não oferece sinais visíveis. Quem permanece no lugar da confiança não perde tempo, está sendo preparado em profundidade. Ana também nos mostra como a alma pode atravessar longos períodos de dor sem se afastar da presença de Deus. Seu coração carregava um pedido antigo, uma ferida silenciosa e uma humilhação repetida, mas em vez de endurecer por dentro, ela levou sua amargura ao altar. Em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 até o 11, vemos uma mulher quebrantada, chorando diante do Senhor e derramando sua alma com sinceridade. A força dessa passagem está justamente no contraste entre a dor e a direção escolhida. Ana não negou o sofrimento, mas também não permitiu que a tristeza se tornasse o único idioma da sua vida. Ela transformou a aflição em clamor. Esse é um ensinamento valioso para quem está cansado de esperar. O coração se desgasta quando sofre sozinho, mas encontra fôlego novo quando aprende a se derramar na presença de Deus. Há pessoas ouvindo esta mensagem com lágrimas guardadas, pedidos antigos, perguntas não respondidas e um cansaço que ninguém percebe. Ainda assim, o Senhor continua vendo. Ainda assim, o Senhor continua ouvindo. Ainda assim, o Senhor continua agindo. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, até o ambiente da espera começa a mudar, porque a alma deixa de ser governada pelo peso e passa a ser sustentada pela presença. Davi viveu muitos períodos em que a promessa existia, mas a realidade ao redor parecia contradizê-la. Ele foi ungido, mas ainda enfrentou campos solitários, perseguições intensas, cavernas escuras e dias em que a vitória parecia distante. Mesmo assim, seus salmos revelam uma verdade poderosa. A espera vivida diante de Deus não apaga a fé, ela a purifica.
No Salmo capítulo 40, versículo 1, ele declara: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa palavra é preciosa porque mostra um Deus atento e inclinado, presente e sensível ao clamor sincero. Davi não construiu um discurso artificial de força, ele levou sua realidade para a presença do Senhor. Em alguns momentos chorou, em outros gemeu, em outros afirmou confiança com firmeza. Mas em todos os cenários continuou voltando para Deus. Isso nos ensina que perseverança não é fingir que está tudo bem. Perseverança é continuar se posicionando diante do Senhor até quando o coração treme. Oração do dia não é apenas pedir respostas, também é aprender a permanecer alinhado com Deus enquanto as respostas não chegam. Quem insiste em confiar no Senhor durante os dias mais lentos, descobre que o céu sustenta aquilo que a ansiedade tentava desmanchar. O maior exemplo de entrega está em Jesus. No momento mais intenso do Getsêmani, diante da dor que se aproximava, ele expôs o peso da sua alma sem fugir da vontade do Pai. Isso nos ensina que rendição verdadeira não é ausência de emoção, mas submissão mesmo em meio à intensidade do sentimento. Jesus nos mostra que é possível sentir profundamente e, ainda assim, obedecer plenamente. Há uma diferença enorme entre desistir e se render. Desistir nasce da incredulidade. Render-se nasce da confiança. Quando alguém diz, Senhor, eu me entrego completamente, essa pessoa não está negando seus sonhos, seus pedidos ou sua dor. Está apenas tirando das próprias mãos o governo daquilo que nunca conseguiu controlar. Esse movimento muda tudo. O coração deixa de viver esmagado pela necessidade de prever resultados. A mente deixa de produzir cenários de medo o tempo inteiro. A alma começa a respirar com mais liberdade, porque entende que existe um Deus que continua reinando acima do tempo, das portas fechadas, das perdas, dos diagnósticos e das incertezas. Comece o dia com Deus e leve para Ele não apenas o que você deseja receber, mas também a parte da história que ainda não consegue compreender. A presença do Senhor sustenta tanto o pedido quanto o processo. Por isso, esta manhã não precisa começar debaixo de peso, pressa ou desespero. Ela pode começar com alinhamento, reverência e confiança. O Senhor não perdeu o controle daquilo que ainda nos faz esperar. O relógio humano avança com ansiedade, mas o governo de Deus continua perfeito, íntegro e cheio de propósito. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, está escrito: que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Repare que a promessa não se limita ao fim da espera. Ela fala também da força recebida durante a caminhada. Isso significa que o Senhor não apenas prepara respostas, Ele também fortalece quem está aguardando. Então hoje a nossa decisão precisa ser firme. Não vamos alimentar a inquietação como se ela fosse guia. Não vamos permitir que a demora defina o nosso humor, a nossa fé ou a nossa visão do futuro. Vamos colocar Deus em primeiro lugar, confiar na sua palavra, guardar o coração e seguir adiante com esperança viva. O devocional desta manhã nos lembra que nenhuma entrega sincera se perde, nenhum clamor fiel cai no vazio, e nenhum processo vivido diante do Senhor termina sem propósito. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz. Uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar. E sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência. Talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Senhor, nesta manhã nos colocamos diante de Ti com reverência, trazendo ao Teu altar o peso de tudo aquilo que ainda não se resolveu, mas já cansou o coração. Há processos longos,
respostas adiadas, portas ainda fechadas e áreas da vida que parecem suspensas. Mas hoje não queremos começar o dia rendidos à inquietação. Escolhemos nos render à tua vontade. Escolhemos aquietar a alma. Escolhemos descansar em teu governo. Recebe os pensamentos agitados, as perguntas sem resposta, os medos silenciosos e a pressão acumulada dentro de nós. Ensina-nos a atravessar este dia sem desespero, sem precipitação e sem a ilusão de controlar o que só pode ser conduzido por tuas mãos. Envolve-nos com tua paz, de modo tão profundo que a ansiedade perca força, a angústia recue e a confiança volte a florescer. Ainda aguardamos respostas, mas já decidimos confiar. Ainda não compreendemos tudo, mas já decidimos obedecer. Ainda existe espera, mas hoje nos entregamos por inteiro ao Deus que nunca perde o controle. Pai, existe uma dor silenciosa produzida pela demora, pela sensação de permanecer no mesmo lugar enquanto tudo ao redor parece avançar. Quantas vezes tentamos manter firmeza no rosto, carregando por dentro uma alma pressionada, cansada e quase sem fôlego. Hoje, colocamos isso diante de ti. Arranca de nós o peso da comparação, o impulso de apressar os processos e a falsa impressão de abandono. Tua fidelidade não diminui com o passar dos dias. Teu poder não se enfraquece quando a resposta tarda. Tua presença não se afasta durante as estações mais lentas. Ajusta o nosso ritmo interior. Alinha a nossa alma ao compasso do céu. Se a impaciência cresceu, derrama mansidão. Se a frustração criou raízes, sopra renovo. Se a mente correu adiante da tua direção, desacelera-nos com misericórdia. Não queremos viver em guerra com o tempo, nem permitir que a espera se transforme em amargura. Queremos caminhar debaixo da certeza de que até os dias lentos continuam servindo ao teu propósito. Meu Deus, derrama sobre nós a graça de permanecer. Nem sempre precisamos de explicações imediatas. Muitas vezes, precisamos de força para continuar sem perder a fé. Existem jornadas em que o maior milagre não acontece ao redor, mas dentro. É no interior que o Senhor sustenta, limpa, amadurece e reconstrói. Toca essa parte escondida da nossa alma que se sentiu esquecida, enfraquecida e quase vencida pela lentidão da estrada. Guarda em nós a convicção daquilo que o Senhor já plantou. Não permitas que a extensão do caminho apague certezas nascidas em momentos profundos de comunhão. Protege a semente gerada em tua presença. Conserva viva a esperança quase abafada pelo excesso de luta. Dá-nos firmeza quando os dias parecerem iguais. Dá-nos sensibilidade para perceber tua ação, mesmo no silêncio. Não queremos desperdiçar esta fase com murmuração, medo ou desgaste vazio. Queremos sair deste processo mais firmes, mais maduros, mais estáveis e mais dependentes de ti. Visita, Senhor, os ambientes da nossa casa. Passa pelos cômodos, alcança as conversas, toca as lembranças e limpa toda a atmosfera carregada. Não permitas que o nosso lar seja dominado por cansaço, frieza, irritação, distância emocional ou tensões repetidas. Quebra todo o ambiente de desgaste, repreende toda a confusão silenciosa. Dissolve toda influência contrária à paz da família. Derrama mansidão nas respostas, sabedoria nas decisões e equilíbrio nas emoções. Se houver feridas antigas afetando a convivência, inicia uma obra de reconciliação. Se palavras duras deixaram marcas, libera a cura. Se alguém dentro da casa se afastou no coração, aproxima com misericórdia. Faz da nossa mesa um lugar de comunhão. Guarda as nossas portas. Estabelece leveza no ar da casa. Torna o nosso lar um espaço de descanso e não de guerra, um lugar de abrigo e não de opressão. Que a tua presença seja percebida na rotina simples, nas pequenas conversas e até no silêncio de cada dia. Hoje entregamos a ti a nossa mente, porque muitas lutas começam ali antes mesmo de qualquer problema aparecer diante dos olhos. Pensamentos acelerados, cobranças internas, lembranças dolorosas,
Cenários negativos e vozes de derrota tentam se repetir como se fossem verdade. Levanta teu muro de proteção sobre o nosso interior. Filtra o que entra. Cala o que oprime. Interrompe o ciclo da ansiedade. Rompe o fluxo do medo. Lava o nosso entendimento com a tua verdade. Não permitas que a nossa cabeça se torne terreno fértil para condenação, confusão ou desespero. Dá-nos clareza onde hoje existe neblina. Dá-nos lucidez em meio à pressão. Dá-nos serenidade quando a alma parecer fragmentada em muitas direções. Não queremos atravessar este dia reféns de guerras invisíveis. Queremos caminhar com entendimento limpo, coração guardado e espírito firme. Faz tua paz se assentar dentro de nós com autoridade e permanecer governando nossos pensamentos, reações e escolhas. Dirige também, Senhor, a obra das nossas mãos. Abençoa o trabalho, os compromissos, os projetos, as responsabilidades e tudo aquilo que exigirá esforço, atenção e sabedoria. Guarda-nos de ambientes adoecidos, relações injustas, humilhações desnecessárias, conflitos improdutivos e pressões capazes de desgastar a saúde emocional. Concede favor diante das pessoas certas. Abre portas de crescimento com equilíbrio. Dá-nos excelência sem orgulho, firmeza sem dureza e produtividade sem perder a paz. Para os que buscam emprego, move circunstâncias, prepara encontros, abre oportunidades e conduz cada passo. Para os que já trabalham, fortalece o coração, protege a dignidade e renova o ânimo. Não permitas que a escassez abale a confiança, nem que a espera por provisão esmague a esperança. Onde houver bloqueio, produz avanço. Onde houver vergonha, manifesta honra. Onde houver incerteza, derrama direção. Queremos servir com fidelidade, trabalhar com propósito e viver debaixo da tua mão, certos de que o Senhor continua sendo fonte, sustento e socorro. Estende tua mão sobre os nossos filhos, Senhor. Cerca-os por todos os lados. Guarda a mente, os afetos, o corpo, os caminhos, as amizades, os estudos, os ambientes e as decisões deles. Livra-os de acidentes, violências, vícios, enganos, influências destrutivas e propostas capazes de desviá-los da tua vontade. Dá-lhes discernimento cedo, sensibilidade espiritual, coragem para rejeitar o mal e firmeza para escolher o caminho reto. Se houver tristeza escondida, consola. Se houver confusão, alinha. Se houver rebeldia, visita com misericórdia. Se houver distância, atrai de volta. Alcance-os, tua proteção, quando estiverem perto e também quando estiverem longe dos nossos olhos. Nós os consagramos ao Senhor. Declaramos que não pertencem ao medo, nem ao acaso, nem às trevas deste tempo. Pertencem ao teu cuidado, pertencem ao teu propósito, pertencem à tua fidelidade. Guarda a saída e a chegada deles, o presente e o futuro deles, e faz com que cresçam debaixo da tua mão. Olha com misericórdia para a nossa saúde. Há entre nós corpos cansados, dores persistentes, diagnósticos preocupantes, limitações e processos de tratamento que desgastam não apenas o físico, mas também as emoções. Passa a tua mão sobre cada área fragilizada. Toca o sangue, os ossos, a respiração, o sistema nervoso, os órgãos e tudo o que precisa de restauração. Onde houver inflamação, derrama alívio. Onde houver fraqueza, libera vigor. Onde houver sofrimento, manifesta cuidado. Sustenta os que enfrentam exames, consultas, filas, internações, recuperações ou esperas médicas. Dá paz aos que temem resultados. Dá força aos que já lutam há muito tempo. Dá sabedoria aos profissionais de saúde e eficácia aos tratamentos. Pedimos também livramento contra enfermidades repentinas, acidentes e todo o mal capaz de atingir o nosso corpo. Renova o sono, a imunidade, o equilíbrio e a disposição. Confiamos em teu poder para sustentar, aliviar, restaurar e curar. Colocamos diante de ti a nossa vida financeira. Há contas que vencem,
responsabilidades pesadas, compromissos apertando a alma e preocupações tentando roubar o sossego antes mesmo de o dia começar. Entra nessa área com ordem, sabedoria e provisão. Fecha vazamentos invisíveis. Interrompe desperdícios. Dá-nos inteligência para administrar, prudência para decidir e firmeza para organizar o que hoje parece confuso. Para os que vivem escassez, abre caminhos. Para os que estão endividados, mostra estratégias. Para os que sustentam a casa sob grande pressão, renova as forças. Não deixes o medo do amanhã dominar a nossa mente. Ensina-nos a lidar com recursos sem desespero, sem culpa e sem precipitação. Sustenta a mesa da nossa casa. Mantém o pão necessário. Dá-nos equilíbrio para viver com responsabilidade, generosidade e paz. E ao vermos tua provisão, conserva o nosso coração humilde, consciente de que toda boa dádiva procede das tuas mãos. Concede-nos direção para as decisões deste dia. Há escolhas aparentemente pequenas, mas capazes de alterar rumos. Há conversas exigindo discernimento. Há portas promissoras escondendo desgaste. Há caminhos lentos carregando paz. Por isso, pedimos sabedoria. Não nos deixes agir por impulso. Não nos permitas avançar por vaidade, carência, medo ou pressão. Ajusta o nosso entendimento. Clareia o que hoje parece nebuloso. Mostra o que deve ser evitado, o que precisa ser enfrentado e o que pede apenas paciência. Se alguma porta não procede de ti, fecha com firmeza. Se algum passo precisa ser dado, fortalece-nos para obedecer. Livra-nos de confundir urgência com direção. Livra-nos de tomar decisões apenas para aliviar a ansiedade. Queremos atravessar este dia conduzidos pelo teu Espírito, com paz nas escolhas e segurança no interior. Mais do que resolver a agenda, desejamos viver alinhados com tua vontade. Toca, Senhor, os nossos relacionamentos. Há vínculos cansados, afetos feridos, conversas engasgadas, desgastes acumulados e mal-entendidos repetidos. Visita tudo isso com tua graça. Amolece o que endureceu. Cura o que foi atingido. Dá-nos maturidade para lidar com as pessoas sem orgulho, sem reatividade e sem desejo de ferir de volta. Onde for necessário pedir perdão, gera humildade. Onde for necessário liberar perdão, derrama força. Onde for necessário estabelecer limites, dá equilíbrio e sabedoria. Não permitas que impulsividade, ego ou silêncio carregado de ressentimento destruam o que ainda pode ser restaurado. Queremos relacionamentos tratados pela verdade, guardados pelo amor e sustentados pela paz. Se houver laços precisando de cura, toca. Se houver palavras precisando de revisão, mostra. Se houver ciclos nocivos em repetição, quebra com teu poder. Faz a nossa convivência ser menos marcada por tensão e mais marcada por respeito, clareza e presença do Senhor. Olha, Senhor, para aquilo que ninguém vê com facilidade. O esconderijo da alma, a luta secreta, a tentação recorrente, a culpa silenciosa, os impulsos desordenados e os pensamentos ocultos. Não queremos viver de aparência. Não queremos parecer firmes por fora, enquanto por dentro continuamos presos. Faz tua luz brilhar sobre tudo o que precisa de tratamento. Dá-nos arrependimento verdadeiro, coragem para romper e constância para permanecer limpos diante de ti. Quebra hábitos destrutivos, alianças erradas e padrões internos repetidos há tempo demais. Purifica os nossos olhos, as nossas intenções, a nossa imaginação e as inclinações do coração. Ensina-nos a viver com integridade quando ninguém está olhando. Dá-nos temor, vigilância e amor pela santidade. Não permitas acomodação diante de áreas escuras. Queremos liberdade real, queremos obediência verdadeira. Queremos uma vida em que o secreto também pertença ao Senhor. Começa esse tratamento em profundidade e não retires tua mão até alinhar o nosso interior à tua vontade. Fortalece-nos no cansaço, Pai. Há dias em que o corpo continua, mas a alma está exausta.
Há tarefas sendo cumpridas, enquanto por dentro o coração pede socorro. Há pessoas chegando a esta manhã quase no limite, funcionando por obrigação, sem vigor, sem alegria e sem espaço interior para respirar. Visita esse esgotamento. Sopra teu fôlego sobre quem já não sabe de onde tirar forças. Levanta o que está quase caindo. Reanima o que estava se apagando. Restaura o prazer pelas coisas simples, a disposição para viver e a esperança de que ainda existe caminho adiante. Tira o peso excessivo da rotina, a opressão das cobranças e a secura produzida por tantas batalhas. Ensina-nos a descansar de forma correta, a reconhecer limites e a não transformar a vida numa sequência de sobrevivência. Dá-nos leveza por dentro mesmo com responsabilidades por fora. Queremos andar com vigor vindo do alto, com mente mais quieta, coração mais estável e passos sustentados pela Tua presença. Alcança também, Senhor, o nosso passado. Existem memórias dolorosas, feridas antigas ainda sensíveis, rejeições mal resolvidas, perdas marcantes e palavras duras ecoando no interior. Sem cura, essas marcas se infiltram no presente e contaminam a forma de enxergar o futuro. Por isso pedimos, visita a nossa história com teu amor. Toca os lugares em que a dor se escondeu. Retira o veneno emocional de lembranças ainda provocando medo, insegurança e autodefesa exagerada. Não permitas que o passado dite o tom do nosso amanhã. Reescreve dentro de nós a percepção da vida, do valor pessoal e da esperança. Queremos sair do domínio das marcas antigas e entrar num lugar de liberdade mais madura. Não deixes feridas passadas definirem o futuro. Tu és poderoso para restaurar a alma, reorganizar o interior e conduzir-nos a uma vida menos presa ao que doeu e mais aberta ao que ainda virá de tuas mãos. Guarda os nossos caminhos ao longo deste dia. Quando sairmos de casa, dirigirmos, caminharmos, entrarmos em lugares, estivermos sozinhos ou acompanhados, esteja tua mão sobre nós. Livra-nos de acidentes, distrações perigosas, decisões precipitadas, armadilhas, violências, pessoas mal intencionadas e todo tipo de mal capaz de interromper teu propósito sobre a nossa vida. Dá-nos prudência nas rotas, atenção nas ações e percepção diante do que não parece claro. Se houver perigo escondido, desvia-nos. Se houver caminho inadequado, mostra-nos. Se formos para longe, acompanha-nos. Se ficarmos em casa, cobre-nos igualmente. Não permitas que laços armados prosperem. Não deixes setas encontrarem abrigo. Envolve o nosso corpo, os nossos veículos, os nossos trajetos e as pessoas que amamos com tua proteção. Hoje, rejeitamos o medo que paralisa e abraçamos a segurança nascida da confiança em ti. O Senhor é escudo dos que esperam em ti, e debaixo desse cuidado seguiremos. Consagramos a ti as nossas palavras. Um dia inteiro pode ser profundamente afetado pelo que dizemos, pelo tom usado nas reações e pela forma como nos posicionamos diante dos outros. Guarda-nos da reclamação constante, da aspereza, da impaciência e de respostas lançadas sob pressão. Dá-nos boca sábia, firme e limpa. Não permitas que as nossas palavras espalhem peso, multipliquem dor ou alimentem confusão. Ensina-nos a falar com verdade sem ferir, a corrigir com amor, a responder com equilíbrio e a silenciar com maturidade quando necessário. Dá-nos domínio próprio diante da provocação e lucidez em conversas difíceis. Faz dos nossos lábios uma fonte de direção, consolo, encorajamento e vida. Se precisarmos nos posicionar, seja com caráter. Se precisarmos nos calar, seja com paz. Se precisarmos confrontar, seja com discernimento. Colocamos diante de ti cada conversa, cada mensagem, cada reação e cada resposta deste dia. Que a nossa fala revele um coração tratado, guardado e governado pelo Senhor. Afina o nosso espírito para ouvir tua voz em meio à correria. Há muitos sons disputando a atenção, muitas urgências tentando absorver a alma e muitos ruídos externos querendo determinar o nosso ritmo interior.
Não queremos viver apenas reagindo ao que acontece ao redor. Queremos caminhar percebendo teus sinais, tua direção e tua condução. Dá-nos sensibilidade. Faz-nos discernir o que vem de ti e o que nasce apenas da pressão, do medo ou da impulsividade. Não deixes o coração endurecer pela rotina, nem ficar anestesiado pelo excesso de tarefas. Lembra-nos de ti ao longo do dia. Interrompe a distração interior. Faz-nos perceber livramentos discretos, respostas silenciosas, oportunidades de obedecer e sinais do teu cuidado que poderiam passar despercebidos. Queremos viver com comunhão constante, não apenas num momento de oração, mas também no trabalho, nas decisões, nos deslocamentos e nas conversas. Torna tua presença real para nós durante o dia inteiro. Estende tua misericórdia sobre os corações feridos na área sentimental, familiar e emocional. Há entre nós pessoas marcadas por abandonos, promessas quebradas, traições, rejeições e frustrações capazes de deixar a alma em estado de defesa. Há quem ainda tente seguir, mas por dentro continue preso ao que sofreu. Entra nesses lugares com cura. Arranca a sensação de desvalor, o medo de confiar e a frieza usada como proteção. Onde houver ruína afetiva, começa reconstrução. Onde houver lembranças amargas, derrama consolo. Onde houver vínculos quebrados, concede direção, sabedoria e paz. Se for tempo de recomeçar, fortalece. Se for tempo de esperar, sustenta. Se for tempo de encerrar ciclos, dá coragem. Não permitas que ninguém atravesse este dia aprisionado a feridas antigas. O Senhor é capaz de restaurar a dignidade, sarar a parte mais escondida do coração e devolver esperança a lugares marcados por cansaço emocional. Recebe os nossos afetos, as nossas carências e tudo aquilo que ainda precisa de tratamento por tua mão. Forma em nós uma fé que permaneça. Não queremos uma confiança frágil, dependente de sinais rápidos ou de circunstâncias favoráveis. Queremos uma fé madura, firme, silenciosa quando necessário, mas inabalável por dentro. Não permitas que a nossa rendição termine quando esta oração terminar. Ensina-nos a voltar para ti toda vez que a mente se agitar, o medo apertar ou a vontade de controlar reaparecer. Faz-nos lembrar ao longo do dia que pertencemos ao Senhor, que a nossa história não está largada no acaso e que nenhum detalhe escapa ao teu olhar. Se vierem notícias difíceis, sustenta-nos. Se vierem respostas boas, guarda-nos da soberba. Se a demora continuar, conserva-nos em paz. Se a porta se abrir, mantém-nos dependentes. Queremos viver com reverência, constância e obediência. Hoje reafirmamos diante de ti, com profundidade e sinceridade, que mesmo esperando continuaremos rendidos, ensináveis e firmes na convicção de que o Senhor permanece bom em todas as fases da jornada. Recebe, Pai, tudo aquilo que ainda não conseguimos colocar em palavras, há pesos sem nome, dores difíceis de explicar, conflitos internos invisíveis aos outros e necessidades conhecidas apenas por ti. Colocamos tudo isso aos teus pés. Cobre-nos com tua paz, firma os nossos passos, guarda a nossa mente, sustenta a nossa fé. Visita a nossa casa, os nossos filhos, o nosso trabalho, a nossa saúde, os nossos relacionamentos e os caminhos que percorreremos hoje. Mantenha o coração quieto debaixo da tua vontade. Conserva as mãos diligentes, guarda os olhos limpos, sustenta a alma firme, mesmo sem resposta no ritmo esperado. Escolhemos confiar sem ver tudo, escolhemos obedecer sem entender tudo, escolhemos descansar mesmo em processo. E declaramos, com o espírito rendido, que o Senhor continua sendo a nossa esperança, o nosso sustento, o nosso refúgio e a nossa segurança. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração. Enquanto seguimos em tua presença,
e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu hino Amém nos comentários como um sinal da sua fé. E também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança, que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.